Hoje o Benjamin vai ler o livro das cores, né, bem? Vamos lá, ó. O que é esse aqui? Não, bolo, morango, cobra e o foguete. Ah, maçã. Ah, não, é morango. É morango, filho. Próximo. Próxima cor é a cor laranja. O que é isso aqui? Não. Gatinho. Isso aqui? É o carro. Brum, brum. Agora vem o amarelo. Ê. O que é isso aqui? Pá. Pato. Foi. Flor. Nada. Banana. E o carrinho? Como é o nome disso aqui? Nada. Banana. Diga ba, Ba. na, Na. 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 Agora fale banana. Nada.